Fala galera, quem fala é o Thales. E eu sou a Ana. E esse é o Papilizando Geral. E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui o que a gente achou, nossas opiniões sobre o filme Creed 3, que eu estava louco para assistir, o amor da minha vida, Michael B. Jordan, estava maravilhoso, incrível, ele dirigiu esse filme, vale esse detalhe, e vale dizer também que ele é muito fã de animes, e a gente conseguiu perceber isso claramente tanto um pouquinho no roteiro quanto na coreografia das lutas. E também visualmente, tipo, na parte de direção, né, da parada, a gente consegue perceber várias referências que ele toma. Mas, antes disso, se você quer ajudar a gente, já deixa o seu like aí no início do vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal Papilizando Geral, se inscreva no canal aí, pra dar o help pra gente. Comenta qualquer coisa aí nos comentários. E a gente tá tentando trazer, agora eu vou falar tentando porque tá difícil. A gente tá tentando trazer vídeo todas as terças, quintas e domingos aqui no canal do YouTube. Então fica ligado aí que sempre que tiver vídeo no canal, vai ser nesses dias provavelmente. É só você ativar o sininho quando se inscrever. Tem esse detalhe também que ajuda muito, você vai sempre receber as notificações aí no seu celular assim que sair vídeo no Papilizando Geral aqui da gente, né? E falta 2 inscritos para ser inscritos. Isso já é uma alegria do meu coração. Cadê aquele negócio que ria? Não, mas ainda não chegou a ser inscritos. Quando chegar, pode ser que tenha. Mas eu acho difícil ter porque não tenho dinheiro. Só não pode do meu lado, senão eu vou tomar um susto. Só cozinhando lá, eu vou chegar lá. Puf! Eu vou tacar a comida na tua cara e a frigideira quente. Mas enfim, vamos lá falar sobre Creed, vai. Na minha opinião, o filme tá sensacional, eu amei o filme. Quem me conhece sabe que eu amo o ator, a pessoa Michael B. Jordan, tipo, muito. É o meu crush famoso do mesmo sexo que eu, o amor da minha vida. E o bicho tá bonito no filme, olha. Mas ele tá com a mesma cara de sempre. Não, ele tá bonito, o corpo tá lindo, a cara tá linda. Tá tudo lindo, ele é lindo. E, como eu disse na parte anterior, né, ele tá dirigindo o filme também. E ele tomou várias referências, animes e tal. E eu vou citar algumas delas aqui pra vocês. E a gente viu hoje, ele deu até uma entrevista pro entrevistador lá. Que o entrevistador pergunta que animes ele recomenda pra alguém que é leigo em animes. É leigo em animes e é iniciante, né? E foi bem interessante porque ele é otaku mesmo. Ele indicou os clássicos, que todo mundo conhece. E ele tipo foi nos clássicos. Mas eu vou já falar, mas algumas coisas que eu percebi, né, durante o filme, como referências diretas, né? Hajime no Ippo, que é um anime de boxe que a gente vai fazer vídeo aqui no canal. Dragon Ball tem um soco duplo lá que é igualzinho Dragon Ball. E a gente vai falar com spoilers, tá? Inclusive, fica aí a dica. Ele trouxe muito elemento de Naruto também. Inclusive tem um pôster do Naruto. Na hora do filme eu gritei, olha o pôster do Naruto! Eu achei impressionante que só tinha gente na sala. Mas é porque já é depois de um tempo e é tipo o terceiro filme um tempo depois da estreia. E é um filme que é uma continuação, então tipo, geralmente as continuações vão pior do que o início. As pessoas de pouca fé, entendeu? Exatamente. Mas enfim, e o que ele deu na entrevista, né, do que ela falou que eram os clássicos, ele falou pro entrevistador: Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach e Hunter x Hunter. Todos excelentes animes, pra começar. Pra quem é mais chato, eu não indico o Dragon Ball e nem o Bleach. Agora os três, o Hunter x Hunter, o Naruto e o One Piece, vale muito a pena assistir. Assim, One Piece nem tanto. Vai pro Hunter x Hunter que é menor. Aí depois você vai pra Naruto e depois você vai pro One Piece. Porque assim, em proporção de episódio... estejam preparados para One Piece. Não comecem por One Piece. Ou comecem, comecem. Começa e vai misturando, porque o One Piece tem mais de 1000 episódios, muito gente. longo, Mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso. Eu tô no episódio 377, eu acho. A gente não tá aqui pra falar sobre isso. É a questão para outro vídeo. Inclusive eu quero fazer um vídeo de One Piece pelo menos até a parte que eu assisti, né?
E talvez eu traga sozinho porque ainda não assistiu. Eu vou assistir em algum momento. Mas enfim, vamos lá continuar. Logo no início já é bem bacana o jeito que ele mostra as referências dele em anime, porque ele tá lá, ela quer participar do vídeo também. A gente já vê um elemento de direção muito top logo no início do filme, né? Que é quando ele tá lá lutando contra o Colin de novo. Inclusive eu achei super estranho porque deu a entender que o Colin ia se aposentar no primeiro filme depois daquela luta. Mas enfim. Mas ele se aposentou, não foi? E aí ele voltou pra lutar de novo contra o Creed? O Colin é o adversário dele lá. Não, mas aquilo foi... Não, mas não é a primeira luta. Aquela era a segunda luta dele. Era a luta de encerramento da carreira do Creed. Que era até na África do Sul. E isso ficou meio estranho, mas enfim. E aí ele... Onde que você tá pisando, cara? E aí o Creed, o Adonis, né, vê as aberturas e dá o zoom certinho no ponto fraco do inimigo, entre aspas, né? Que ele começa a perceber. E isso já é muito uma... Isso é um take muito de anime, tá ligado? De mostrar o protagonista olhando a fraqueza do adversário e depois explorando isso. É uma coisa que acontece muito. Logo nessa cena a gente já fala, mano, isso é muito anime. E eu fiquei embasbacado com o filme inteiro. O roteiro é um roteiro bem simples, na verdade, que a gente adivinhou, mas ele é muito bem construído. O Damien, que é o grande vilão da história, né? O Kang. Ele é muito mais amedrontador aí, porque a gente já fica, porra, ele foi preso. Pô, aparece o passado, que ele luta muito. Ele luta, já é dito que ele é até melhor que o Creed, né? Então, ele é muito mais amedrontador. Ele passou muito mais a panca de eu sou foda. Eu compraria muito mais o Damien com o Kang do que o Kang é o Kang, entendeu? Tá falando do Kang, o vilão da Marvel? É porque eles são o mesmo ator. Ah, é? É. Caralho, eu te juro que a Ana sabia isso, ela não sabe. Não. Meu Deus do céu. Mas enfim, é o mesmo ator, entendeu? Entendi. Por isso que quando a gente viu o Homem-Formiga, eu falei, não dá pro Homem-Formiga ganhar porque ele luta boxe. É porque ele era o vilão. Do Creed e do Quantumania. Quer que ela venha pra aqui? Não, então ela tava pisando no meu pé. Mas enfim, essa é a diferença de um roteiro bem construído e de um personagem bem construído, né? Porque ele dá muito mais medo como Damien do que como Kang, que é uma ameaça global, dimensional, universal. Então, essa é a diferença. E cara, os dois estão muito fortes, velho. Eu fiquei, mano, a parte que eles estão lá, pra lutar, velho, os bichos é tudo fortão e tal, eu fiquei, cacete. E, inclusive, uma coisa que eu fui com a Ana e com uns amigos meus, né? E esse meu amigo, o Thiago, ele falou assim, mano, eu não compro esse cara ser o campeão mundial lá, o Félix. Porque ele é muito magro, ele é muito, sei lá, ele é pequeno. É bizarro porque ele é campeão dos pesos pesados. E ele é pequeno. E ele é alto, mas ele é muito, magro, assim, entre aspas, né? Porque com certeza ele me derrubaria. Duas sanfonadas e acabou o forró. Ele definitivamente é forte, mas ele não parece ser dos pesos pesados. E, inclusive, tinha até uma luta que tava comprada com o Drago, né, no filme. E, cara, o Drago... Eu não sei como é que o Drago não é o campeão mundial. Porque ele, não faz nem sentido ele ser campeão mundial. Pô, porque eu não compro esse cara mais nem ferrando. Falando no Drago, ele tava meio... Ele tava muito de boa nesse filme. Cara, ele tá um gostoso. Porque no primeiro filme ele metia muito... Só tem homem bonito nesse filme, como é que pode? Tirando o Félix. No filme anterior ele metia medo e agora ele tá mais de boa, e aí, amigo? Porque ele saiu das influências do pai dele e Ele saiu da máfia, vamos pôr assim. Construiu uma amizade com o Creed, né? Porque desde a luta do Creed com ele, eu entendi que passou muito tempo. Que a filha já tá até grande. Pois é, e na época do coisa dele, da luta entre eles, a filha tinha acabado de nascer, né? Já deve... Ela tá com
O quê? Eu devia ter uns 9 anos. 9 anos, quase 10. Eu acho, por aí, né? E aí passou muito tempo, então eles devem ter construído essa amizade que a gente não viu fora das telas, entendeu? E continuando o que eu ia falar, tipo, muita gente bonita, né? A Bianca é bonita, o Adonis é bonito, o Drago é bonito. Ah, mas a Bianca é bonita desde o primeiro filme, né? Pois é. Mas enfim, vamos falar sobre o filme, né? E é construído muito bem o passado dos dois. A grande surpresa do filme é a morte da mãe do Creed, né? E ela confundindo ele com o pai dele. Apolo, Apolo, eu tava com tanta raiva. Pois é. E esse filme, ele é interessante, ele é bem diferente dos outros dois filmes, porque não tem a aparição do Rock, né? O Rock sumiu. Ele sumiu entre aspas, porque no 2, o próprio Stallone falou que ele não ia mais participar, que o Rock já estava na época dele se afastar. Mas ele foi produtor então, do no filme. 2, sim, então no 2 ele só ficou meio afastado, tipo, depois do 2 ele ficou meio afastado e deixou o Adonis seguir com a carreira dele sozinho. Não é dito se ele morreu ou não, mas isso é interessante porque abre caminho a uma história só do Adonis, que tem a ver com ele, com o passado dele, porque os outros dois filmes era uma coisa mais de família, sim, que vinha do Apollo em si. O primeiro filme era sobre o legado do pai do Creed, dele conseguir levar o legado do Apollo com o nome dele. No segundo filme é sobre vingança e sobre medo do Adonis por causa do Drago que matou o pai dele. O Drago matou o Apollo. Essa minha irmã, vou te contar um negócio, viu? Eu não lembrava disso. Vou botar agora, depois desse vídeo aqui, a gente vai ver todos os filmes do Rock. Não, eu não lembrava disso, porque eu achava que era uma coisa do pai do Drago. Não, o pai do Drago matou o pai do Apollo. Agora tá certo. Eu falei errado? Tu falou que o Drago, tu falou que o Drago em si tinha matado o pai dele. Não, mas o Drago, os dois são Drago, entendeu? Os dois são Drago, é tipo sobrenome. Faz sentido. O pai do Drago, o chefe da máfia, matou o Apollo. Matou o Apollo numa luta de boxe. E aí era mais uma parada sobre vingança e medo. Foi numa luta de boxe ainda, pra tu ver. Então, tipo, o segundo filme era sobre isso, sobre medo e vingança. E aí o terceiro, e o legado do pai dele ainda também, querendo ou não. E aí o terceiro filme é mais sobre o Adonis mesmo. É sobre o passado dele. É sobre também. A família dele, sobre o passado dele. É sobre ele enfrentar coisas que aconteceram no passado. Os demônios do passado. Porque uma coisa que, tipo, fala no filme é que ele não lida com as emoções dele. Ele sempre entra no ringue numa forma de lidar com as emoções dele, mas agora ele tá aposentado. Como é que ele vai lidar com isso? E mesmo depois de 3 anos, ele não acha um hobby. E ele não consegue falar, tipo, o que ele tá sentindo. Ele não acha nada pra fazer. Ele tem aquela academia de boxe lá que ele gere, mas dá a entender que ele só é, tipo, a administração da parada. Quem é dono mesmo é o antigo treinador, o Duke, né? E ele tá, tipo, meio lá, largadão, ocioso. Tanto é que em relação a esse negócio de não falar sobre as emoções, sobre fugir suas emoções, tu até comentou que na hora que ele tá no banheiro e ele e a Bianca, ele tá olhando pro reflexo da Bianca, enquanto a Bianca tá olhando diretamente pra ele. Tipo, tem uma cena que eles estão lá no banheiro e tem um espelhaço, né? Aí, coisa de gente rica, né? A câmera tá aqui e aqui tá o espelho que é a câmera. E ele tá olhando pra Bianca pelo reflexo, ele não tá olhando pra parceira dele de frente. Isso dá a entender que ele tem medo de olhar ela nos olhos e contar um pouquinho mais sobre os sentimentos dele e o passado. E quando vira pra ela tá olhando pra ele. E, tipo, frente a frente, pra ver como isso afeta ele dessa forma, né? E eu percebi também que ele tem um tique. Que quando ele tá no carro e ele tá, tipo, nervoso, ele começa a bater a cabeça dele no banco de trás, ele fica assim. Ele tem esse tique. Quando dá alguma merda e ele vai pro carro e tem alguma cena de carro, tem várias cenas de carro, ele fica no... Como é que é o nome disso aqui? No encosto. No encosto da cabeça dele, ele fica batendo lá, tipo...
pensando o que ele tem que fazer, entendeu? Eu achei muito engraçado se tu batesse com força. Ah, não, mas eu tava aqui, ó. Foi encostar. E aí, dá pra perceber esses detalhes, né? Que são detalhes bobos que às vezes alguma pessoa não vai perceber, mas tipo, eu percebi e dá pra ter essa ligação com a psicologia, digamos assim. Eu não sei nada de psicologia, mas tipo, é algo que eu vi e entendi que era isso. O início do filme é bem interessante e as motivações do vilão são bem interessantes, né? Que eu falei que o personagem era bem construído. E tem uma razão, porque no passado o Damien foi preso, né? E ficou 18 anos preso. E aí faz sentido porque ele era o melhor boxeador que o Apollo, quando eles eram crianças, né? Que o Adonis. Que o Adonis. Tanto é que ele participava de lutas, campeonatos. E aí dá pra entender, é um vilão que a gente fala, porra, dá pra entender o cara. Porque era tudo que o Adonis construiu era pra ele ter construído, só que ele tava preso, entendeu? Pois é. Por uma coisa que, tipo, ele nem tinha tanta culpa assim, digamos assim. Tinha porque ele meio que abandonou o Damien, mas tipo, não tinha muito o que ele fazer, até porque a mãe dele escondia as Não, eu tô falando cartas. que o Damien foi preso por uma coisa que não era tão culpa dele. Era culpa dele. Não foi ele que saiu na mão com o moleque? Mas ele sacou a arma. Se ele só tivesse ido pra cima dos caras e tirado os caras de cima do Adonis, não tinha dado nada. Tudo culpa da polícia Ou que então- apareceu na hora, entendeu? A culpa é da A polícia. coincidência da vida é uma loucura, né? Aqui a gente quase ia ter um assassinato e a Ana tá dizendo que a polícia é a culpada de tudo. Não, vamos colocar assim, o dono do mercadinho. Porque provavelmente o dono do mercadinho viu a putaria que tava rolando lá fora, chamou a polícia chegou, viu o Damien com a arma e falou, tá fudido, meu irmão. E levou ele em cana. Foi culpa do dono do mercadinho. Enfim. Aí a atitude isso, tipo, já repercute depois com a atitude do Adonis, dele, tipo, meio que aceitando tudo que o Damien fala. Porque, tipo, ele Eu se preciso sente... de uma chance, eu quero voltar a lutar. Ele se sente responsável pelo que aconteceu com o Damien. E aí ele meio que aceita qualquer coisa que o Damien falar. E, obviamente, deu merda, né? Sim. E aí, esse filme é interessante também porque ele é uma história mesmo, ele não tem tanta luta assim, né? Parando pra pensar. Ele teve, acho que, mais 2, 3 lutas. Talvez 4. Enquanto nos outros filmes teve... acho que na verdade teve a mesma quantidade. Só que elas são bem mais espaçadas e pra gente entender um pouquinho mais, né? E as lutas são bem interessantes, são muito da hora. Tirando a do Damien e do menino, porque era óbvio que ele ia ganhar, do Félix, né? Tirando a luta deles dois, que era óbvio que ele ia ganhar, porque diferença de peso e também pela história, né? E porque movimentos ilegais, né? Também, ele teve essa parada de meio que roubar. Mas era tipo a última chance dele, então tem sentido ele fazer isso, mas não é legal ele fazer isso. Eu tava com uns amigos, né? E um deles virou pra mim e falou bem assim: pô, Thales, eu acho que o esquema agora que a gente tá indo pra academia, eu e a pessoa, o esquema agora é a gente treinar escutando Kendrick Lamar, porque, mano, a trilha sonora do filme tá um negócio muito louco. Eu gostei muito da trilha sonora do filme. É uma assim que, tipo, vale a pena pesquisar. Trilha sonora de Creed 3 e ficar escutando, tá ligado? Porque são músicas muito boas. Eu amei. E já partindo pra cena final da luta final de treinamento. Isso, treinamento. Eu quero muito falar de Pois treinamento. eu lembrei do treinamento. Treinamento é muito bom, cara. É muito da hora. Ele puxou um avião. Meu irmão, ele puxou um avião. O cara tava muito livre. Puta merda. E tipo, é foda porque dá pra. Na fala dele dá pra entender que ele tá velho mesmo, né? Porque o Duke ele sai apontando todas as fraturas e concussões dele. Mão quebrada, a mão tá toda torta, ferrada, mão quebrada, pâncreas partido, costelas quebradas, não sei o que lá, um monte de coisa, tá ligado? O Apollo todo ferrado e ele treinando contra o Dargo. Me fala um cara melhor pra tu treinar com ele. E o Draco, ele meio que, tipo, viu que o Apollo não, o Adonis, ele tava meio... E ele falou, vamos dar uma pausa. Aí o Apollo... Eu quero falar Apollo, gente. A gente quer todos os dois quer falar Apollo, mas quando a gente fala Apollo é o Adonis, É tá? o Adonis. Eu vou falar Creed. É, o Creed.
o Creed meio que, tipo, ele tá irritado porque ele já esteve melhor. Ele se sente frustrado por não estar tão bem fisicamente quanto ele costumava estar. É porque é 3 anos aposentado, né? Os jogadores de futebol, que se vocês verem que o diga, tá ligado? O Wade Rooney, quando ele se aposentou em menos de um ano, já tava gordão. É sério, tipo, quando os jogadores param de se cuidar, ou atletas no geral, eles ficam muito gordos e cagam pra tudo. O Rooney, se tu vê uma foto dele quando ele jogava, uma foto dele agora, tu vai falar, não é o mesmo cara. Nossa. Ele tá de barbão, tá gordão, tem um monte de gente que é assim. Nasser, se eu não me engano. Tem uma galera, tá ligado? É só pesquisar aí. O Ronaldo mesmo. Uhum. Mas ele ainda tava em boa forma, o Creed. Porra. Eu queria ser aposentado daquele jeito. Tem uma parte do treinamento também que ele tava sacando uma árvore. Tudo que eu fiz foi virar pro Thales e falar, gente, isso é Minecraft. Eu falei. Exatamente, Minecraft Life Real. Ele tava socando a árvore assim. Como é que é? O nome, como é que é? Live action de Minecraft. Aí ele socando a árvore lá pra pegar a madeira. Ele vai ser o Steve. Exatamente. Mas, enfim, partindo pra luta final agora. É muito da hora. Uhum. Eu achei muito foda o conceito do ginásio ser o estádio do Dodgers, Uhum. que é um time de beisebol lá do Nova York. Los Angeles. Los Angeles. Que é um estádio de Los Angeles lá de beisebol e tipo ser céu aberto. Uhum. Sabe o que me lembrou? Me lembrou o filme do Elvis. Quando ele vai fazer o show num estádio também, não sei, não lembro se era de beisebol, onde é que era. E aí é tipo céu aberto, assim, é muito da hora. Eu gostei também porque quando ele tava na concentração, ele falou a frase que ele sempre fala, que é um passo, um soco, um round de cada vez. Tipo, tipo, eles falam muito sobre o próprio Rock e o próprio Creed, tá ligado? Uhum. Que sempre estavam lá devagarinho e tal, e é isso aí mesmo, tipo, um soco, um passo, um round de cada vez, tipo, cada coisa no seu tempo, tá ligado? E eu ia falar falando sobre o final. E uma coisa que eu achei interessante além dessa parada do estádio também é a parada que, tipo, realmente é uma parada pessoal. Tanto é que o Adonis, ele vê, tipo, nada mais em volta. Tipo, teve uma passa parte... uns rounds que ele nem vê, entendeu? Mostra uma parte que é basicamente o psicológico deles dois. Que o Damien começa a enxergar o Creed como criança e o Creed enxerga o Damien quando eles eram mais jovens. E aí meio que, tipo... enquanto eles estão lá brigando, mostra tipo uns elementos que fizeram parte da história dos dois. Tipo, a grade da cadeia que o Damien tava. Sim. Teve também... Tipo, o Damien jogou o Apollo nas cordas, né? E aí, quando ele foi pras cordas, subiu uma grade. Nossa, é muito da hora. Porque eles começam a ver só eles dois, ninguém mais no estádio existe. E o tempo dos rounds, pra gente, não passa, entre aspas. Mas pra eles tá passando. Tipo, a gente não vê os rounds passando, só vê os dois lutando. Pra ter essa ideia de, tipo, é tão pessoal que só eles dois estão ali pra eles, entendeu? E aí passa os 12 rounds diretos, acho que só mostra o primeiro e o segundo, né? E aí depois já vai pro 12º, que é quando acaba o filme no nocaute, né? E aí sobe a parada da grade, atrás das cordas do Adonis. Sim. E o Damien começa a bater. E também o corner, ele vira tipo um colchão de quando eles eram mais jovens. Sim. E eles ficavam numa sofrendo casa. Com o senhorio, que o senhorio batia neles, né? E é bem interessante o canto do corner, né? Quando ele fica preso no canto. E aí é bem interessante porque essa cena da grade dá uma cena que é igualzinha a Hajime no Ippo. A Ana ainda não viu essa cena, mas como eu já vi mais um tempo, o Damien começa a fazer assim, que é o Dempsey Roll, que é o golpe característico do Ippo. E aí, aquela cena de trás da grade, com o Adonis e o Damien lá no fundo, de frente, e ele fazendo isso, é também uma cena de Hajime no Ippo, só que em vez da grade, é as cordas mesmo do ringue. Entendi. E é bem interessante. E também tem um outro soco lá que é Dragon Ball, claramente. Que é o Goku e o Vegeta se socando ao mesmo tempo. É o soco cruzado. Golpe simultâneo, se eu não me engano. Porque os dois fala se no batem ao Hajime no mesmo Ippo tempo. também. A luta de troca de socos, aí os dois se socam ao mesmo tempo.
É da hora. É bem interessante o final, de como o Creed consegue nocautear, né? Que ele consegue revirar o jogo, a la Rock, e aí o Damien tá se defendendo, né? E aí ele quebra a guarda, então numa hora que o Damien vacila, abre a guarda dele, dá na cara e... E ele cai que nem merda, que ele cai literalmente como um clássico nocaute, tipo... Tipo, ele fica todo duro em pé, na pontinha dos pés, aí ele começa a cair. Pá! É foda. É muito da hora isso. E, enfim, gente, no mais era isso. A gente gostou muito do filme. Vale a pena ver os 3 filmes. Eu gostei muito da filha dele também, que a filha dele é meio... Sim, é da hora. E, inclusive, é da hora falar isso porque a filha dele realmente ficou surda, né? Como é dito no 2. No 2, eles fizeram um teste pra saber se ela era surda e, tipo, deu positivo. E ela, na verdade, mais. ela ia perder a audição conforme o tempo passasse. Que nem a Bi. Tipo, e aí, já criança, ela já perde. Inclusive, vale também falar da Bianca, que ela parou de cantar e ela tá só produzindo. E dá a entender também, com a conversa do Damien e dela, que ela sente muita falta dos palcos. Sim, mas porque é o que ela ama. Mas ela fez isso pra proteger o resto de audição que ela tinha. Sim. E aí é interessante falar, tipo, quando eles falam com a filha dele, eles falam só, tipo, em linguagem de sinais. E em Libras, né? E é muito interessante que eles não esqueceram essa parte. Mas enfim, é em Libras e é bem interessante essa parte aí do Eu Te Amo. Foi o que eu decorei, porque eles sempre fazem assim. Mas é o I love e aí... Eu não lembro como é o you. Mas é alguma coisa assim. Entendi. Mas eu aprendi o Eu Te Amo. Agora quando eu fazer assim, Eu Te Amo. Enfim, gente... esse era o vídeo que a gente queria trazer pro canal. A gente amou o filme. Ah, eu queria falar. Pra mim, o ranking é o seguinte. É o segundo, o terceiro e o primeiro. É porque eu gosto muito do primeiro. É muito difícil pra mim fazer um top porque eu gosto muito de todos os filmes. Só que o primeiro eu tenho um problema com ele porque a luta eu acho ela muito parada. A luta final que era pra ser o ápice do filme. Depois de ver várias vezes. Tanto é que tem uma cena que é muito estranha que a câmera vem de longe assim pra perto deles. E eles de longe estão assim, ó. O Connor e o Creed. E é muito feio. Muito bonequinho de 2002. É muito feio, tá ligado? E aí eu não consigo gostar da luta, tanto dessa cena da luta final, apesar de ser uma luta final muito foda. E eu gostar pra caralho. Mas é muito difícil fazer um top pra mim em questão disso, porque eu fico muito apegado às cenas de luta, que é realmente o que é o filme, foco, né? E aí acho que seria o segundo, o terceiro e o primeiro, nessa ordem. Mas às vezes, dependendo do dia, eu posso botar o primeiro em primeiro, o terceiro em segundo e o segundo em último. Com certeza. Não sei, é difícil pra mim. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, era isso que a gente tinha que trazer pro vídeo de hoje. Queria trazer pro vídeo de hoje, na verdade. Se você não deixou o like no início, deixe seu like agora aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações. Se você já é inscrito, compartilhe com um amigo aí pra gente chegar a ser inscrito e comemorar bastante. Comente qualquer coisa nos comentários, a sua opinião sobre o filme, se você gostou, qual a sua ordem, que filme você prefere. Se você quiser que a gente traga aqui também um resumo dos outros 2 filmes, acho que seria interessante pra ter essa sériezinha completa, né? Mas enfim, deixe seu like aí embaixo, compartilhe com os amigos e é isso aí, gente. Um beijo. Feliz Dia das Mulheres, a gente tá gravando no dia 8 aqui, vale dizer, você que é mulher aí que tá vendo o vídeo, Feliz Dia das Mulheres. E é isso. Valeu, falou e tchau. Bye bye.